Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço importante para discussões relevantes aos servidores públicos e toda a sociedade. No programa de hoje vamos receber o Dr. Arnaldo Vieira. Dr. Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Dr. Arnaldo, normalmente esse processo de negociação de ACTs é longo, cansativo, mas principalmente nos casos das empresas públicas isso tem se estendido para além disso, porque tem sido judicializado. Como é que começou esse processo com a EBSER? Quando a gente fala de um acordo coletivo de trabalho, ele deve se dar de uma negociação direta entre a empresa e os sindicatos ou as federações, quem representa os trabalhadores e quem representa o empregador. Essa negociação, ela costuma ser uma negociação que pode se estender bastante por conta de debates sobre cláusulas sociais, sobre cláusulas financeiras, se vai recompor inflação, se vai ter um aumento real, como foi o caso do debate da EBSER. E, por vezes, algumas empresas, geralmente empresas públicas, têm adotado uma estratégia de levar isso diretamente ao TST, e aí isso, de alguma forma, retira o canal de negociação direta entre eles, colocando um mediador que já vai ser quem vai decidir judicialmente a questão. Isso coloca uma camada, digamos assim, mais complexa na coisa e, ao mesmo tempo, já tendendo para uma judicialização. Para o trabalhador, para os trabalhadores, isso não é interessante porque, de alguma forma, esgota um canal de negociação direta e direciona a forma como eles vão negociar. Para a empresa, acaba sendo mais interessante porque ela já vai colocando dentro do judiciário as pautas dela e vai tentando demonstrar para o judiciário ali, pode-se dizer, que a gente estava disposto a negociar aqui e eles é que não quiseram, qualquer coisa do tipo. Isso, de alguma forma, prejudica para os trabalhadores, como eu já mencionei, mas também acaba levando a uma tendência maior de um esgotamento de uma negociação sem êxito, que leva ao que foi o caso da EBSER, o dissídio, né, o dissídio coletivo. Agora, assim, não foi falta de tempo, né? Porque essas discussões começaram ainda no ano passado. Sim. Né? E a database da categoria seria março. Foi antecipado esse processo de negociação exatamente por isso. E aí houve também uma mudança disso, né? A database da categoria foi mudada de março para junho. Isso pode trazer algum prejuízo aos trabalhadores? Não, a mudança de database em si ela não traz prejuízo, é uma questão muito da negociação, do timing desse intervalo. Se o acordo coletivo contempla esse período eventual de diferença entre uma mudança de database para outra, com relação ao retroativo, com relação a esse respeito. Algumas vezes cláusulas sociais podem ficar prejudicadas porque o trabalhador deixa de exercer durante aquele período que eventualmente está na negociação. Mas a mudança em si ela não é uma coisa prejudicial, né? E aí a gente teve aqui a questão eleitoral também, que pesa nesse debate. Agora, me explica uma coisa. Por que mesmo que a database tenha sido mudada para junho, a negociação precisou ser encerrada mais cedo? Como estamos em ano eleitoral e há essa repercussão financeira e essa repercussão política relacionada com o processo eleitoral que já está à véspera de se iniciar, havia necessidade dessa negociação ser antecipada para que isso se esgotasse antes da gente ter o início efetivo do processo eleitoral, né? Tem uma vedação legal a isso e aí a necessidade de se antecipar qualquer tipo de debate que a gente tenha com relação à questão de negociação coletiva para esse período. Agora sim, só para explicar direitinho para a gente, a vedação se dá para ter aumento acima da inflação ou isso não importa? Não tem nenhuma ligação com a negociação em si, com relação ao que vai ser negociado. É com o tempo da negociação. Né? O interstício é exclusivamente eleitoral, independente de valores? Independente de valores. Entendi. E no caso específico da EBSER, esse processo esgotou? Hoje a gente tem um processo de discussão dessa ACT da EBSER concluído. A gente teve o debate político, a tentativa de negociação, as rodadas de negociação, essas rodadas se esgotaram sem que houvesse um acordo efetivamente assinado. A EBSER tomou a medida de judicializar isso através do dissídio. Né? Quando a EBSER judicializou com o dissídio, durante o período do debate da greve, a gente teve algumas rodadas de negociação dentro já do dissídio. Então, ou era negociação dentro do dissídio, ou
o tribunal ia decidir, e essa decisão não necessariamente seria nas cláusulas que a gente estava pedindo. Então isso corria o risco de, no final, a decisão ser pior do que o que estava se tentando colocar como acordo, né? Isso é que eu queria que a gente entendesse. Todo esse período que foi feito de negociação e tudo, se fosse realmente, se chegar ao dissídio, isso tudo fica para trás. Pode ficar para trás. Porque o que é um dissídio coletivo? É um processo judicial em que o tribunal vai decidir quais são as cláusulas que vão valer durante aquele período daquele ano em que está sendo feita a negociação. O tribunal vai decidir isso como? Baseado tanto no que está sendo colocado na mesa de negociação, por um lado e pelo outro, e que são propostas diferentes, e até muito diferentes às vezes, como foi o caso, né? E também com base nos acordos anteriores. Também vai debater com relação às próprias condições da greve, se a greve é legal, não é legal, como vai ser a reposição de horas, não vai ser a reposição de horas. Então, o que o tribunal decidir é o que vai valer, independente daquilo que foi negociado. Então, a categoria estava defendendo uma posição, o empregador estava defendendo outra. Se o judiciário entender que a posição mais correta é a do empregador, tudo que a categoria estava tentando negociar vai por água, porque o que foi decidido é o que vai valer. Então, assim, a ideia é sempre tentar evitar a decisão judicial do dissídio, porque a gente não sabe, pode ter uma certa previsibilidade, mas não suficiente. E aí a gente não tem como garantir que o resultado do dissídio vai ser melhor do que um resultado de uma negociação em que se abra mão de alguma coisa, por exemplo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o advogado Arnaldo Vieira. Doutor Arnaldo, os empregados da EBSER decidiram entrar em greve por conta da intransigência da empresa em relação às reivindicações da categoria. Passado esse primeiro momento, há alguma chance dessa greve ainda trazer alguns resquícios para a categoria? Tá, o movimento de greve foi com relação à negociação que estava sendo colocada no acordo coletivo. Então, o motivo da greve é que seja assinado um acordo com as cláusulas que a categoria defendia que eram as mais adequadas, cláusulas sociais e também a questão do aumento real. Do outro lado, a gente teve a EBSER dizendo que tinha possibilidade de fazer uma recomposição com relação à inflação e algumas cláusulas sociais, mas que não haveria aumento real. Houve esse debate aí. Desse debate, a gente teve um esgotamento da negociação. De um lado, a categoria resolveu entrar em greve, e do outro lado, a EBSER tomou como medida ajuizamento do dissídio. Uma vez que a categoria entrou de greve, e essa greve, ela foi uma greve deflagrada nacionalmente, com exceção de alguns estados, mas é uma repercussão nacional, a gente teve pelo menos 15 estados aí de greve. Essa greve foi para pressionar que essa negociação dentro do dissídio, inclusive, ela fosse favorável aos trabalhadores. Houve as rodadas de negociação dentro do dissídio e houve uma movimentação da EBSER com relação ao movimento grevista, que foi pedir a limitação do movimento grevista com relação à quantidade, por conta de ser uma atividade essencial, e o ministro, no primeiro momento, decidiu que era 80% da categoria deveria trabalhar. Certo. Só que ele não especificou as condições desses 80%, foi de maneira geral. Tanto é que tanto a EBSER quanto a Condicef entraram com pedidos de esclarecimento da decisão do ministro, para que ele pudesse dizer como é que são esses 80%. E aí depois veio uma decisão dele dizendo, esses 80% tem que ser por setor, por localidade. Então, não é 80% do contingente total, é por setor, por localidade, o que restringe ainda mais o movimento grevista. Vou chegar na tua pergunta. Com isso, a gente teve finalmente a decisão, o acordo que foi estabelecido, e esse acordo fechou a ACT. Fechou a ACT, fechou o motivo de existência das greves, porque as greves existiram para negociação.
as assembleias de greve tinham que decidir, aceita o acordo ou não aceita. A maioria dos sindicatos aceitou o acordo, então a posição foi por homologar esse acordo, porque por maioria se votou e se chegou à conclusão de que o acordo deveria ser assinado para não chegar na decisão final do dissídio, que a gente não sabe qual seria, como eu antecipei antes. Então esgotou o movimento grevista, né? Esgotou o motivo da greve. Agora, mesmo que a proposta do governo não permita aumento real, a maioria dos estados, né, decidiu aceitar, não ir ao dissídio. Por que antes, por exemplo, a primeira proposta, ela falava, por exemplo, em abonar 100% dos dias de greve? Essa já não é, ou seja, é pior do que a primeira, mas mesmo assim foi aceita. O porquê? Por que assim, houve essa necessidade de aceitar? O que ocorre? A EBSER, no primeiro momento, apresentou uma proposta de abonar 100% da greve. E esse era um momento anterior da greve também, então tinha menos horas de greve e tudo. Quando a EBSER vai para o segundo momento de apresentação da proposta, já para o final, a última proposta, ela apresentou uma proposta de não abonar nada da greve. Então a Condicef levanta a pauta de, tem que abonar alguma coisa. Se chegou ali no 50%, então os 50% foi também negociação política para tentar não perder tanto, né? Porque o movimento de negociação é esse, você coloca a sua posição, a outra parte coloca a outra, e aí de acordo com a possibilidade política, ele tem que fazer concessões recíprocas. Nesse caso, foi a necessidade de se estabelecer pelo menos que alguma coisa fosse garantida com relação a essas horas. Agora, doutor Arnaldo, outra, assim, para ficar bem claro para nossos ouvintes, os trabalhadores da EBSER no Maranhão rejeitaram por unanimidade aquela proposta, mesmo a segunda proposta. Mesmo assim, eles terão que aceitar o acordo assinado pela Condicef? O acordo ele abrange todas as categorias dentro do contexto nacional. Então, independente disso, eles têm que seguir a decisão da maioria, é isso? Sim, o acordo foi homologado, o acordo vai valer para toda a categoria. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o Dr. Arnaldo Vieira, assessor jurídico do Sindicep. Doutor Arnaldo, como está a situação do acordo da Conab, que também é uma empresa pública? A relação negocial com a Conab já é diferente da EBSER, então ela não adotou a estratégia, por exemplo, de levar direto ao TST, de levar direto depois para o dissídio. O acordo está sendo acompanhado no debate político ainda entre as categorias e o empregador para que haja uma negociação e uma finalização do acordo politicamente. Até agora, o que está se desenhando é isso, né? Lá, inclusive, é mais raro essa situação de judicialização, não é? A Conab? Porque aí é uma questão de posicionamento político da empresa pública, posicionamento político da negociação. A EBSER tem adotado essa estratégia de levar direto para o TST, porque aí esgota um pouco a coisa local, né? Joga para o federal, logo para o nacional, centraliza a negociação. Isso é bom e ruim. É bom de alguma forma, porque isso pode resolver, em tese, de uma forma um pouco mais rápida uma negociação, embora tenha sido desde o ano passado para cá, mas é ruim porque isso supre algumas instâncias que poderiam ter um diálogo mais profundo com relação à negociação. Isso é a posição da EBSER. Outras empresas públicas não adotam necessariamente essa mesma posição, então a negociação ela pode caminhar de uma forma mais harmônica, pode ser assim. Agora, mesmo no caso da Conab, o calendário eleitoral também impõe restrições? Da mesma forma, a gente tem que encerrar A gente começou o processo negocial antes, né? Mas de toda forma há uma restrição e há uma necessidade de se fechar isso. E me diga uma coisa, dentro dessa questão, vamos voltando aqui à greve, há ainda alguma possibilidade de ter algum resquício sobre essa questão jurídica, pelo que os servidores fizeram, pelo que os trabalhadores fizeram? Não, a greve se encerrou com a assinatura do acordo. A assinatura do acordo contempla
metade das horas sendo reconhecidas como, digamos, abatidas e metade delas como sendo necessário que haja o pagamento delas. Qualquer situação relacionada à greve se encerra com um acordo com a negociação. Quando a EBC assina um acordo coletivo com as categorias dos trabalhadores, ela está reconhecendo ali, simultaneamente, a legalidade da greve e o encerramento da greve, e que qualquer consequência da greve tinha que estar prevista no acordo. A única previsão que há é de reposição de metade das horas. Então, qualquer outra situação não há porque os trabalhadores se preocuparem com relação a isso. Agora, essa reposição também está definida a forma que vai ser feita, não? E aí isso vai ser feito na negociação posterior com as chefias, para que isso seja feito a partir de banco de horas, a partir de... Assim, o acordo já foi publicado dessa negociação? Ontem, salvo engano, já houve a publicação do acordo. Agora é só uma questão mesmo de... Aí são ajustes entre os sindicatos e a empresa. E a empresa, exatamente. Essa parte de ajustes agora, de cumprimento, qualquer tipo de mobilização agora com relação a aumento real, com relação a outras cláusulas, ela deve ser colocada para a pauta futura do próximo ACT. Se esgotou agora esse momento político, fechou essa ACT, essas cláusulas vão valer daqui para o ano que vem. E aí a categoria pode novamente se mobilizar para o ano que vem para negociação. Porque essa também foi outra mudança, né? O antigo ACT valia por 2 anos. E aí valia por 2 anos. Em tese, isso dá uma estabilidade maior e uma necessidade menor de ficar negociando, mas isso também é bom e ruim, né? Dá uma estabilidade, mas ao mesmo tempo impede que você vá discutir mudanças de um ano para o outro com relação à inflação, com relação a cláusulas sociais que podem surgir, com relação a necessidades da categoria. Então o anual é mais indicado por conta dessas movimentações aí, por conta da necessidade de se debater politicamente sempre as necessidades da categoria. Doutor Arnaldo, infelizmente o nosso tempo é curto e a gente está... O programa está encerrando. Eu queria que o senhor deixasse para nossos ouvintes uma posição do sindicato e da assessoria jurídica. O que eles precisam fazer, como é que eles devem se comportar e o que esperar. Com relação à questão da greve? Isso. Agora é esperar o cumprimento regular da ACT. A gente conseguiu ali uma negociação, não foi a negociação desejada, mas nunca é uma negociação desejada, porque a empresa nunca vai conceder tudo que os trabalhadores estão pedindo. Então, se aprende, se vê como foi o movimento, se pensa estratégias para o ano seguinte, para o debate seguinte. Os trabalhadores têm no sindicato e na assessoria jurídica aqui um acompanhamento das questões pontuais deles, individuais deles também, quando houver necessidade. Então, está havendo o cumprimento regular do que foi estabelecido dentro das cláusulas sociais? Se não tiver, vocês têm que procurar o sindicato, tem que trazer essas demandas para que a gente possa encaminhar, a gente possa verificar, tanto politicamente quanto juridicamente, quais vão ser as medidas que a gente vai tomar. Muito obrigado, doutor Arnaldo. Queremos agradecer também a presença de quem nos assiste. Esperamos todos para a nova edição do Sindicep Entrevista. Até lá!